Olá, pessoal, Harion, saudações a todos, espero que estejam bem, felizes. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu gostaria que o João explicasse para vocês. Olá a todos, eu sou João Leite Ribeiro, eu sou portador de esquizofrenia há 30 anos e sou um filósofo amador também. E hoje nós vamos falar sobre competição e meritocracia na nossa sociedade. A nossa sociedade procura julgar as pessoas através de provas, de testes, de números, e esses testes, essas provas, em geral, são baseadas em conhecimento técnico. Então, é possível que a gente consiga ingressar numa carreira pública ou mesmo em algumas empresas privadas através de um teste, da aplicação de um teste. Na área médica, por exemplo, para ingressar em uma carreira de residência médica, o recém-formado em medicina, ou o médico já formado há mais tempo, ele passa por uma prova de residência. E essa prova de residência, que em geral é de marcar cruzinha, inclusive é uma prova de residência nacional já há alguns anos, que é o ENARE. Essa prova ela vale 90% da nota para ingressar no programa de residência. Apenas 10% da nota é currículo. E currículo, muitas vezes, também é avaliação de aspecto técnico. Então, pode ingressar em um programa de residência médica, pode se tornar um médico especialista, uma pessoa de caráter duvidoso, porque o caráter dessa pessoa não foi avaliado, só foi avaliado o conhecimento técnico. E depois a pessoa vai entrar por exemplo, vai entrar nessa carreira, nessa residência, e se ela cometer lá atos ruins, atos que prejudiquem as pessoas, os pacientes, as pessoas atendidas, aí que vão poder acionar alguma coisa para retirar essa pessoa, para demitir, para pedir para se afastar. Então, a nossa sociedade, pelo menos em algumas carreiras, muitas carreiras públicas, ou mesmo em áreas privadas, grande parte da avaliação das pessoas é feita através de números de testes que avaliam questões técnicas. O que nós precisamos não é eliminar totalmente isso. Isso tem o seu valor. Claro, uma pessoa para ingressar em uma carreira precisa ter um conhecimento técnico, mas ela precisa ter caráter também. Ela precisa ter virtudes. E os testes não avaliam isso. É muito difícil avaliar virtudes através de testes de cruzinha. Com certeza. O concurso público ele foi inventado na China antiga, na antiguidade chinesa. Creio que por volta lá do ano quinto, século quinto antes de Cristo, por aí, inventou-se o concurso público na China. E é interessante que desde aquele tempo, até bem mais tarde na história chinesa, o concurso público não era uma avaliação do conhecimento técnico das pessoas, né? O concurso público chinês visava ver o conteúdo filosófico que a pessoa tinha aprendido, e era uma ideia chinesa de que as pessoas que tivessem um bom estudo de filosofia seriam boas pessoas também, em consequência desse bom estudo. Então, o concurso chinês ele é diferente do ocidental. Ele é um precursor do ocidental, mas ele é diferente na medida em que a ênfase do concurso chinês é moral, é filosófica. No entanto, mesmo sendo esse o intuito do concurso chinês, muitos chineses sempre driblaram esse concurso. Faziam certos estudos, filosofia, decoravam muita coisa e acabavam driblando o concurso. Razão pela qual o grande Zhu Xi, um dos maiores pensadores da história chinesa, de bem mais tarde, já por volta do ano 1000, Zhu Xi falou: olha, vocês estão estudando errado, porque vocês estão estudando para passar no vestibular, no concurso apenas. Não é assim, vocês deveriam estudar para si mesmos, né? Zushi fala, estudem 80% do tempo para si e apenas 20% para serem aprovados. Por quê? O seu caráter é o que mais vai contar para você mesmo. Mais do que a tua posição, que você possa obter através desse concurso, a tua personalidade, teu caráter é muito mais importante para você, mesmo do ponto de vista egoísta, de ver só a tua felicidade própria na tua vida. O estudo filosófico, portanto, para Zushi, para grande parte dos chineses,
é uma aperfeiçoação da pessoa, para que ela viva melhor e também vivam melhor as pessoas em volta, e não um concurso técnico, como bem falou o Charles, né? Então, essa é uma pequena história um pouco aí dos concursos públicos chineses e as ideias de Zhu Xi. Do ponto de vista filosófico, o caráter tem mais valor do que os conhecimentos técnicos. Que o caráter nós conseguimos levar ele para a eternidade, e o conhecimento técnico, de certa forma, até conseguimos levar, mas não muito claramente, né, de uma vida para outra. Mas o caráter, sim. E, em geral, nós temos a ilusão, nós nutrimos a ilusão que os bens materiais são a nossa segurança. Eles podem garantir o nosso bem-estar, a nossa segurança, a nossa felicidade. Nós nutrimos essa ilusão. Quando, na verdade, o que garante a nossa segurança é o nosso caráter. A nossa sociedade valoriza muito os bens materiais, as conquistas materiais. E os títulos, os cargos, as posições são um tipo de conquista material. Em geral, essas conquistas não estão relacionadas ao caráter das pessoas. Que o caráter não é algo que é muito valorizado em nossa sociedade. As conquistas materiais são mais valorizadas do que isso. E o caráter, sim, nós vamos carregar durante toda a vida, vai garantir o nosso conforto, a nossa segurança, vai garantir tudo, inclusive em outras vidas vai garantir. Mas muitas pessoas se preocupam com essa vida, mas mesmo nessa vida o caráter vai garantir tudo. Não vai garantir totalmente, porque nós estamos resgatando ações que nós fizemos no passado, que nós não tínhamos essa noção, ou em outras vidas em que nós não tínhamos essa noção. Mas a melhor maneira de garantir nosso conforto, nossa segurança, nossa felicidade, garantir tudo em nossa vida é o caráter. Apesar de isso não ser levado fortemente em consideração. Como bem mencionei, que muitos concursos, muitos ingressos de pessoas em carreiras públicas, em programas de formação, como é o caso de residência médica, ou mesmo em carreiras públicas, concursos públicos em que a pessoa vai ficar 20, 30, 40 anos trabalhando naquela função, ganhando muito bem, por algumas vezes. Nessas carreiras, para ingressar nessas carreiras, o caráter não é avaliado. Em empresas privadas, é possível que se avalie o caráter. Mas como a nossa sociedade não leva o caráter muito em consideração, leva mais as conquistas materiais, pode ver que as pessoas mais exaltadas na nossa sociedade, que aparecem mais na mídia, que tem maior número de seguidores, de admiradores, são pessoas que tiveram conquistas materiais, não pessoas de elevado caráter. Parece que o termômetro da sociedade para dizer que alguém é melhor que o outro, na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Mas as pessoas de maior caráter deveriam ser as mais exaltadas, porque elas que têm mais, elas é que podem contribuir mais para a elevação da nossa sociedade em todos os sentidos. Elas que deveriam ser reverenciadas e valorizadas. Mas não, a nossa sociedade valoriza pessoas que tiveram conquistas materiais, pessoas que têm muitos seguidores. Ter muitos seguidores é algo que leva as pessoas a serem valorizadas. Se, por exemplo, um artista musical tem muitos seguidores, né, suas músicas são muito seguidas, muito visualizadas, esse artista é valorizado, mesmo que ele não tenha caráter. E assim que funciona a dinâmica da nossa sociedade. Algum jogador de esporte, se tiver muitas conquistas, muitos títulos, muitos pontos, muitos gols, ele vai ser valorizado. O caráter dele pouco importa. Desde que ele não seja expulso nas partidas e com isso prejudique o time, mas se ele tiver outros comportamentos impróprios, claro que vai incomodar algumas pessoas lá na direção do clube, o treinador talvez seja incomodado, mas muitas vezes o atleta é mantido, mesmo de mau caráter é mantido. Porque o ambiente da nossa sociedade, em geral, não leva muito isso em consideração. Até o nível médio de caráter é baixo. Então, como é que uma pessoa que tem um caráter baixo ou mediano vai conseguir avaliar outra, ou vai conseguir reclamar de outra? Né? Se ela não tem um bom caráter, como é que ela vai exigir que outra pessoa tenha?
Digamos que o verdade. treinador do clube não tem um bom caráter, eu tenho um caráter mediano. Ele fala uma coisa e faz outra. Ele diz que amanhã vai ter treino, o jogador chega lá, não tem treino. Pô, mas o cara falou uma coisa e fez outra. Isso é falta de caráter. O caráter, ele tem... Uma pessoa de caráter, ela tem um alinhamento entre palavra, pensamento e ação. Palavra, pensamento e ação, uma pessoa de altíssimo caráter, estão totalmente alinhados. O que ela fala, o que ela pensa, ela faz. E na nossa sociedade, quase ninguém tem essa capacidade, esse caráter tão puro e tão forte, quase ninguém tem. Então, se o próprio treinador da equipe não tem um caráter muito alto, como é que ele vai exigir que os outros tenham? Verdade. Se alguém que esteja num cargo de liderança do nosso país, do planeta, alguma liderança, não tem um bom caráter, não tem um caráter de alto nível, que fala o que pensa, como é que essa pessoa vai conseguir liderar um grupo maior de pessoas? Como ele vai conseguir conduzir um grupo de pessoas para um caminho que as pessoas se sintam felizes, que as pessoas tenham benefícios para si próprias e para a sociedade? Como é que isso vai acontecer? Então, o caráter é Verdade. tudo, pessoal. O caráter é tudo. Por isso, nós estamos falando aqui da meritocracia. A meritocracia tem que ser baseada em caráter. Isso é o principal. É claro, conhecimento técnico ajuda, é importante, mas se um grande conhecimento técnico sem caráter não vale nada, ele vai prejudicar a sociedade. As duas coisas têm que ser valorizadas, e principalmente caráter. Com certeza. Falando sobre essa meritocracia, né, Charles, na nossa sociedade às vezes assume um aspecto tão cruel, né? Porque, por exemplo, outro dia eu fui ao banco, eu fiz um depósito, eu estava de saída do banco e havia ali em frente ao banco um indigente, um mendigo, e eu estava assim trocado, não dei esmolas, e aí veio um funcionário ali do banco em socorro da minha autoestima, né? E ele falou: Olha, você não precisa dar esmola para esse cara aí, não, porque eu já ofereci a ele que limpasse aqui a frente do banco e eu pagaria ele por isso. Ele não quis, né? Então, como ele é incapaz de trabalhar, como oferecendo um trabalho ele não o pega, então também já não deve se dar esmolas a ele, porque não adianta nada, é um caso perdido, ele é um peso na sociedade, ele está só incomodando os trabalhadores honestos que vêm ali depositar seu dinheiro no banco, ele fica ali chateando a vida deles ali na frente do banco, e ele nunca faz nada, então é que se dane, ele que morra de fome, né? É uma falsa meritocracia isso, porque muitas pessoas às vezes não conseguem trabalhar mesmo, isso aí é sabido. Boa parte dessa população de rua, são portadores de esquizofrenia e às vezes não conseguem mesmo trabalhar, e não é porque tem má vontade, não é porque são imorais, não se trata disso, trata-se de outros problemas, problemas misteriosos, espirituais, quem sabe, que não entendemos direito, que levam essas pessoas a não conseguir mesmo um emprego, não conseguir mesmo se esforçar para ganhar seu dinheiro, não conseguem. E aí, o que fazemos? Vamos deixar morrer de fome? Não consegue trabalhar, vai matar de fome? Você oferece para limpar a frente do banco, o cara não consegue. Então deve ser esquecido ali, que se amanhã tiver um corpo ali, você chama o IML, o IML recorre o corpo e vai embora e acabou o incômodo. Não é assim, sabemos que não é assim. Eu dei esse exemplo porque na nossa sociedade nós vivemos uma falsa meritocracia que realmente isso é incômodo para as pessoas honestas, pessoas justas, nós percebemos que é uma falsa meritocracia, né? Todos nós que nascemos seres humanos, apenas por isso temos direito a ser alimentados. O direito à alimentação, ao abrigo, aos direitos básicos de um ser humano, todos temos, simplesmente por termos nascido humanos. A solidariedade deveria existir a todos, sempre. Mas aí vem esses aí dessa meritocracia e nos enche a paciência dizendo que só é quem trabalha com afinco e tal que merece a sobrevivência. Os incapazes, os fracos, os que não conseguiram estudar, os que não conseguiram nada na vida, esses aí que sejam esquecidos e que morram aí de fome ou de qualquer coisa que seja, para não nos incomodarem mais. É uma tremenda falta de mérito, é uma tremenda falta de senso de qualquer coisa dessas pessoas que vivem aí, elas numa bolha, diria eu, porque acham que essa meritocracia aí que deve ser imposta na sociedade desse jeito, né? Não tem noção de que eles mesmos um dia podem ter algum problema mental, pode ter acontecer com qualquer um,
e eles mesmos não vão conseguir o mesmo desempenho profissional que eles têm hoje. Isso pode acontecer a qualquer um. Entende? Então, esse é o recado que eu queria dar a respeito dessa falsa meritocracia que é a sociedade. Essa questão das pessoas em situação de rua é uma questão que não pode ser abordada de forma muito leviana. A questão precisa ser examinada mais profundamente, precisa conhecer o caso em questão, conhecer com a pessoa, ver qual é a situação dela, por que ela chegou naquela condição e o que faz ela estar ainda naquela condição, analisar todos esses dados e procurar ajudar essa pessoa no nível que ela está. Não podemos pegar essa pessoa, então vamos dar um emprego para ela. Mas ela tem condições de trabalhar, ela está preparada tecnicamente, emocionalmente, questão de saúde, está psicologicamente em condições de trabalhar? Pode ser que não esteja. Pode ser que Exato. precisa passar por um processo de recuperação primeiro. Pode ser que tenha traumas psicológicos profundos. Pode ser que teve perdas emocionais muito fortes que aconteceram em sua família e no decorrer da vida na rua. Então, é muito difícil julgar qualquer caso de forma leviana, sem saber todos os pormenores. Esses casos realmente são difíceis, são uma abordagem que precisa ser multidisciplinar, multiprofissional, não é tão simples, são casos que passam por muitas exclusões da sociedade, não é tão simples resolver, não é tão simples julgar. A gente pode fazer um julgamento rápido, dizer que é vagabundo, que não trabalha, que não faz, mas tem que saber por que não está fazendo isso. O que levou ele naquela condição? Pode ser uma questão de saúde mental, como você mencionou, pode ser uma outra coisa, pode ser uma enchente, uma tragédia climática, uma perda de um familiar muito próximo que traumatizou essa pessoa, a pessoa foi para a rua. Pode ser que a Sim, firma foi à falência, perdeu tudo. Enfim, é muito difícil julgar e dizer que é vagabundo. Sem a gente saber o que essa pessoa passou, nós vamos estar sendo levianos e nem é bom taxar alguém com termos pejorativos e depreciativos, porque aquilo que nós falamos entra pelos nossos ouvidos e é gravado no nosso subconsciente, no nosso consciente emocional. Jamais devemos taxar alguém com ar de superioridade, né, depreciando, porque nós estamos depreciando a nós mesmos. Então nós temos que falar com muita sabedoria, pensar com muita sabedoria. E para isso a gente precisa de uma vida reflexiva, filosófica, espiritual, voltada para Deus, devotada a Deus, pensando em Deus. Hoje em dia a sociedade fala muito pouco de Deus de uma maneira geral. Para falar de sim, Deus, precisamos ver um pastor, um padre, um líder espiritual, um líder religioso para estar falando de Deus. Todos deveriam estar falando de Deus. Todos os dias. Deus deveria fazer parte de todas as conversas. Mas a nossa sociedade, ela não se comporta assim, ela enxerga que existe uma separação. Não, aqui é minha vida, a vida religiosa é outra coisa. É só para o final é, de semana, ou é só em assuntos separados, né? Porque é um assunto que é polêmico, não dá para misturar e tal. E se vê que falta, assim, um entendimento maior da vida, sim, maior do propósito dessa vida. O propósito dessa vida é espiritual, sim, é totalmente espiritual. Então, por isso que falamos da questão do caráter. O caráter tem muito a ver com a parte espiritual da vida. Até dizer parte espiritual da vida não, também é uma separação. Não existe parte espiritual da vida. O espiritual faz parte da vida, não é uma parte da vida. sim, o espiritual permeia todas as nossas ações, né? Desde que acordamos até indo dormir, ou talvez até mesmo no sono, né? O espiritual está sempre aí. O nosso lado espiritual está em cada coisa que fazemos, né? E voltando um pouco à China outra vez, se me permite, o Confúcio tinha uma frase interessante sobre a competição, porque Confúcio falava assim: eu só compito na hora que eu estou jogando arco e flecha. Então, aquele era o momento que ele se permitia competir com os outros, né? Arco e flecha era um esporte comum na China, como o futebol hoje no Brasil. Então, o Confúcio competia no arco e flecha. Em outras circunstâncias da vida, ele simplesmente não competia, ele era solidário, ele era de igual para igual com as pessoas, né? Confúcio também falou uma coisa, outra coisa interessante a ter em mente, né?
que mesmo desde aquele tempo, Confúcio já dizia o seguinte: você tem que falar bem com pobres e ricos, né? Você tem que falar bem com todo mundo. É, enfim, era isso aí, a competição é uma bobagem, né? Você mesmo no aspecto monetário, o Confúcio dizia isso, os pobres e ricos você falaria bem com eles da mesma maneira. Não importa, o fato de alguns terem sucesso financeiro e outros não, não significa que você não vai se dedicar a falar com uns ou outros. Você tem que dar sua atenção a quem quer que seja, com sucesso ou não financeiro. Essa é uma ideia interessante de Confúcio, já naquele tempo antigo da China, né? Então, você pode ver que a filosofia confuciana, de um modo geral, ela é muito anticompetitiva. Ela é muito pelo acordo geral entre as pessoas, é muito pela conversa fluir entre as pessoas, né? É muito mais assim do que por uma competição. Já Confúcio era assim na China antiga. E quanto à organização da sociedade, Confúcio tem uma visão interessante. Ele não sabia, né, da democracia naquela época, ou mesmo do comunismo. Essas coisas são coisas modernas no mundo. Confúcio não sabia disso. Na época de Confúcio, era monarquia na China. Mas ele tinha uma ideia interessante. Ele achava que se os governantes fossem pessoas de moralidade, fossem boas pessoas, se os governantes dessem esse exemplo, digamos assim, a população naturalmente ficaria honesta e boa também. É bastante otimismo, mas ele achava isso. Confúcio era um entusiasta de uma sociedade de bons cidadãos, desde os monarcas até o camponês mais pobre. Todos os bons cidadãos fariam a boa sociedade, né? Em contraposição a outros chineses, que era da escola Fá, da China daquela época, que eram os famosos legalistas, que diziam: não tem jeito o ser humano, só vamos organizar bem uma sociedade por meio de boas leis. As leis é que farão a sociedade. Para Confúcio, eram os bons cidadãos que fariam a sociedade, sobretudo pelo exemplo. Ele acreditava muito no exemplo. Se os reis derem um exemplo, a sociedade funcionaria bem. Isso é um pouco de Confúcio. Essa é uma questão voltada para o caráter novamente. Às vezes o exemplo tem a ver com caráter. Eu compartilho que as leis também têm a sua importância, principalmente em uma sociedade que precisa de transformação. Se nós tivéssemos pessoas de alto grau de caráter, não haveria necessidade de tantas leis escritas, porque as leis seriam passadas de forma oral, e as próprias pessoas já saberiam, e o exemplo e forma oral já seria suficiente. Mas hoje em dia, em função de o caráter está deteriorado de modo geral, é necessário sim as leis escritas e leis que não que favoreçam o equilíbrio das condições da população. Não é que todos tenham o mesmo padrão de vida. Isso não é necessário. Algumas pessoas, por seus méritos e seu empenho, elas vão ter mais condições financeiras. Mas pelo menos seja garantido as condições mínimas de sobrevivência, como comida, abrigo, casa, vestuário, remédios. As condições mínimas devem ser garantidas para todos, mas todos precisam ter condições mínimas de chegarem a conseguir isso por suas próprias forças. E não é que não acontece, em função de muitas pessoas que são excluídas por opressão. É opressão, muitas opressões acontecem em nossa sociedade. As pessoas não têm condições de chegar até o mínimo. Até porque tem muita gente correndo atrás de muito. E quando a pessoa tem muito, acaba algumas pessoas tendo pouco. Que a pessoa já poderia nem trabalhar tanto assim, poderia já se aposentar, ou poderia reduzir sua carga horária, mas ela continua naquela obsessão de chegar no segundo bilhão, terceiro bilhão, ou no segundo milhão, bilhão. O valor em si não importa, mas quando passa do necessário, do básico, quando já vai para o supérfluo do supérfluo. Tem um ditado que diz que nós temos que vestir um calçado que seja do tamanho apropriado. Tanto calçado de número menor como de número maior, eles vão incomodar. E a condição financeira é a mesma coisa. Se você tiver pouco, você vai ter incomodação. Se você tiver muito, vai ter incomodação.
Nós poderíamos citar aqui muitas fontes de incomodação para quem tem muito, mas não vai dar tempo porque é tão grande a lista que é Exato, uma live só falando sobre isso. Mas, em geral, não se fala sobre isso. Só se com fala da certeza, incomodação que a escassez dá. Mas a abundância também traz incomodação. com E muito. certeza. É a mesma coisa do sapato folgado. Sapato folgado você pode tropeçar, pode se machucar, porque o sapato está folgado. E a abundância, principalmente se for mal utilizada, vai trazer muita preocupação. Se for mal adquirida ou mal utilizada, vai trazer muita preocupação. Com certeza. Me remeto agora à Grécia Antiga. Havia um ditado: a quem pouco não basta, nada basta. Né? Porque, quer dizer, o cidadão que não é satisfeito hoje, provavelmente amanhã também não estará satisfeito. Né? Você, essa busca contínua, né? Os seus desejos insatisfeitos, né? Isso aí é uma das marcas de muita da sociedade atual. A nossa inquietude, a nossa insatisfação, parece que necessariamente o ser humano é insatisfeito. Isso é um dos pilares do pensamento atual no mundo, que o ser humano, por natureza, é insatisfeito e nunca será satisfeito. Ele vive de desejos, desejos aqui, desejos de ali, que nunca são satisfeitos e sempre viveremos nessa inquietude, né? Então, na verdade, não precisa ser assim. Em outros lugares você tem, em outros tempos, em outros lugares, você tem outras filosofias de vida que sim, pelas quais você pode viver bem, você pode viver pleno, né, e satisfeito. Inclusive, eu me lembro aqui de um outro ditado da Grécia Antiga, que é o seguinte: você quer fazer Filócrates rico, diminui os desejos, né? Então, essa ideia de que não é com zero, mas que podemos viver com pouco, né, que podemos viver com pouco, um bom abrigo, um pouco de comida e alguns amigos. Tendo um pouco, estaremos plenos, estaremos felizes. Não é preciso desejar mais do que isso. É a posição do Buda, claramente. Quando o Buda fala não deseje nada demais, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Você tendo a sua fome saciada, você tendo alguns amigos, você não precisa de nada além disso. Né? Se você ficar desejando muito além disso, só vai fazer você ficar incomodado e confuso e infeliz na sua vida. Então, essa ideia de que somos, por natureza, insatisfeitos, na minha opinião, ela não corresponde. Pode ser grande parte da sociedade ocidental moderna, mas não é assim no pensamento chinês, não é assim no indiano, não é assim no grego antigo, né? Onde podemos sim ser pessoas plenas, satisfeitas e justas e honestas também. E talvez um dia cheguemos ao que Confúcio queria, uma sociedade boa, de homens bons, né? Enfim, enquanto isso não chega, temos que depender de boas leis, pelo menos. Eu estava pensando que nós precisamos ser mais reflexivos. E para ser reflexivo, a gente não pode ter muito desejo. Se nós temos muitos desejos, quanto mais desejo eu tiver, não sobra tempo para mim refletir. Eu vou passar minha existência inteira correndo atrás dos meus desejos. E um desejo leva a outro. Isso é uma bola de neve. Um desejo vai levando a outro. Então, uma das formas que a sabedoria antiga nos ensina para evitar a ganância, essa volúpia de correr atrás de desejos, é refletir sobre os problemas de ter aquele monte de desejo, de ter aquela abundância, aquele monte de bens materiais. É o que eu estava falando antes, a lista é grande, não é difícil a gente elencar tudo aqui. Mas vamos trazer alguns pequenos exemplos assim para mostrar. Por exemplo, se eu tiver mais de uma casa, qual é o problema que tem isso? O problema é que eu tenho mais contas para pagar, mais uma casa para administrar, para manter, para fazer manutenção. Isso vai ocupando minha mente. Se eu tenho uma casa, às vezes uma casa já nos dá bastante trabalho, imagina duas. Mesmo que eu contratar alguém para fazer tudo por mim, eu vou ter que conversar com essa pessoa para ver como é que está a situação, vou ter que pagar ela, vou ter que. Em algum tempo eu vou despender. Então, isso é um exemplo de só uma casa a mais, que dirá uma pessoa ter 10 casas, 20 casas, 30 casas. Multiplica isso por 20, por 30.
O que sobra de tempo para essa pessoa refletir? O que sobra para ela Exatamente. ler, para ela pensar na vida, para mudar o rumo da vida dela, para ela parar de pensar dessa forma, que precisa de mais casas, mais carros, mais bens, mais isso, mais aquilo. Como ela vai mudar esse pensamento se ela não para pensar sobre o que ela está fazendo? Sim. Eu me lembro aqui de um economista canadense, chamava-se John Kenneth Galbraith. Eu gostava muito de vê-lo. E eu me lembro de uma passagem dele muito interessante, que ele falava, ele conheceu toda não, ele conheceu uma parte da elite americana, né, durante o trabalho dele. E ele disse, olha, a esquerda tem uma ideia muito ruim dessas pessoas, e realmente, mas não são tão ruins como eles pensam. O problema dessa gente muito rica é que eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre buscam mais e mais dinheiro sempre. Eles parecem que têm uma doença pela qual eles são insaciáveis, sempre mais e mais dinheiro. Não são esses monstros que a esquerda pensa, ele falou, mas eles são assim mesmo. Eles só querem saber de mais e mais dinheiro. Né? Uma frase do Galbraith, que eu gosto de lembrar. Esses dias eu enviei para você um texto do Shankaracharya, que ele fala algo, né? É um texto que é perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu encontro aqui qual é a. Quais são as qualidades mais raras neste mundo? É a pergunta de Shankaracharya. Ter o dom de dizer palavras doces com compaixão, ser erudito sem orgulho, ser heróico e ao mesmo tempo generoso e ser rico sem apego à riqueza. Estas 4 qualidades são raras. Poderia deixar ali como ser rico e não desejar mais. Por exemplo, por exemplo, Ser rico é uma qualidade rara de uma pessoa ser rica e estar contente e não desejar mais. sim. O que Se não ela nutre acontece, apego pela sua riqueza, se ela não se livra desse apego, ela está apegada, está vinculada. com Só certeza. consegue viver daquele jeito. Se ela perder, ela desmorona o mundo dela. A gente viu até agora no Covid que os muito ricos aumentaram sua fortuna durante esse período do Covid, né? O mundo inteiro empobreceu, mas os muito ricos aumentaram sua fortuna com a crise do Covid. Não é questão só da riqueza. Mesmo uma pessoa pobre, ela pode não ter tempo para refletir e pensar na vida. Ah, com certeza. Porque ela, por estar pobre, ela precisa correr atrás da máquina, precisa garantir o sustento, precisa fazer isso, fazer aquilo. Sim, Também é um sim, revés. Mas muitas vezes ela é pobre em função de muitos desejos, que levam ela a fazer atos que são supérfluos. Por exemplo, consumir cigarro, álcool e outras drogas, com gastar certeza. dinheiro com causas impróprias, não precisamos citar aqui. E tem muita coisa, jogo, enfim, tem muita coisa que a pessoa pode jogar dinheiro fora e ser pobre por causa disso. Então, às vezes, pobreza não é por não ter emprego, por não ter tido uma oportunidade, não ter condições, é porque a pessoa teve muitos desejos. Foi a causa da pobreza dela. E tanto a pobreza como a riqueza são causadas, em geral, por muitos desejos. Sim, As pessoas não se contentam com o suficiente, sempre precisam mais do que o suficiente. O é, necessário. Né? O necessário é comida, roupa, abrigo, deu. em breves palavras sobre o Sêneca, né, pensador romano, Sêneca era um pensador romano muito rico. E aí lhe perguntaram, mas você é um estoico, você não poderia ser rico assim? E a resposta de Sêneca, ela ficou famosa porque o Sêneca falou, olha, de fato eu sou rico, mas eu sou diferente desses outros ricos de Roma, porque eu não dependo da minha riqueza. Se eu ficar pobre, eu não vou ligar, eles vão. O ouvinte do Seneca pode dizer assim, então, você pode ceder toda a sua riqueza para mim para verificar se está, Poderia dizer, é verdade. se na prática se sucede isso que você está falando. Daí eu queria ver Verdade, qual a resposta que ele ia dar, né? verdade, né? Não, não precisa ser testado, eu sei que é assim. Ah, tá, tá. Verdade. Não, claro, a pessoa.
ela, por outras, não é só por isso, né? Eu acho que a pessoa sabe que quando ela, se ela é generosa, ela tem a mão solta para ser generosa, ela sabe que não está pegada. Mas quem é que tem a mão Verdade, solta para ser generosa? Não é dar grandes quantias, é dar uma quantia que doa. E isso pouca gente faz. com certeza. Mas estamos encerrando o tempo. Gostaria de agradecer a participação de todos que permaneceram até aqui. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, escrevam abaixo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até Namastê. o próximo. Namaskaram.